Começando mais um programa Inteligência Empresarial, agradeço a você que está aí nos acompanhando. O nosso programa tem como principal objetivo mostrar para você que pessoas comuns, pessoas como eu, como você, um dia acordaram e decidiram que não iriam ficar na zona de conforto, que iriam realizar os seus sonhos. E essa é a nossa missão, é ajudar a empoderar você, a tirar da gaveta aquilo que muitas vezes você tem deixado empoeirar, porque algumas pessoas têm falado para você, não vai dar certo, não vai. Eu vou dizer para você, mesmo se todas as pessoas ao seu redor não acreditarem no teu sonho, mas se você acreditar e tiver coragem, você pode realizá-lo. E eu vou falar hoje de uma pessoa que tinha um sonho, que ficou incomodado com a situação que ele estava vivendo, com a situação de algumas pessoas parecidas como ele, e ele tomou uma decisão em meio a esse mundo digital. O Sérgio, ele um dia acordou e decidiu que iria trazer soluções financeiras através da sua nova empresa. E é por isso que eu convidei ele, o Sérgio da Conta Black. Olá. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. Bom tê-lo aqui conosco. Mas é tudo nosso. Obrigado por aceitar. Eu sei que a sua agenda é apertada, mas você conseguiu um horário para estar aqui conosco. É um grande prazer se colocar à disposição para tirar dúvidas e falar um pouquinho desse novo projeto. Muito bom. Sérgio, eu tenho uma pergunta que já é tradicional do nosso programa. Quem já assiste já até sabe que eu vou perguntar isso, que é o ponto de partida. Sim. Tá bom? É o momento que a maçã caiu na tua cabeça. Isaac Newton estava sentado lá e a maçã caiu na cabeça dele e ali ele começou a escrever sobre as leis, né? Então, teve algum momento da vida, todos os empresários têm esse momento do insight, aquele momento do uau, eu não vou ficar onde eu estou, eu vou mudar isso. Que momento que você percebeu que você queria empreender, que você não ia ser empregado, que você ia começar um novo projeto, que você ia buscar a sua independência? Bom, essa é uma pergunta que a resposta começa em 1974. Eu vim de uma família bem humilde, e filho de metalúrgico e de uma empregada doméstica. Somos uma família de 5 homens e uma mulher. Só que minha mãe e meu pai achavam que eu era o mais diferente dos filhos, porque ele achava que eu tinha um brilho nos olhos em querer fazer coisas para realizar o sonho da minha família. Isso começou a partir dos meus 6 anos. Tá, peraí, 6 anos? A partir dos 6 anos eu comecei, existiu essa questão do empreendedorismo recentemente, mas antigamente as pessoas falaram que era só ser sonhador, né? Ah, mãe, eu vou realizar seu sonho, eu vou terminar sua casa do jeito que a senhora quer. E foi daí em diante que eles começaram a perceber que eu era o mais diferente dos filhos. Foi até algumas vezes caçoados pelos meus irmãos, pelos meus pais, pelo meu pai, que eu era realmente diferente, que eu precisava de um psicólogo, que eu viajava na maionese. Mas foi a partir de 1984, com 10 anos, que aflorou essa ideia de querer ser um empresário. Mas para ser um empresário eu tinha que estudar. E para estudar eu tinha que ter um foco, que era terminar esses meus estudos, que essa era uma lei da minha mãe, né? Assim, não, você quer ser alguém, você tem que estudar na sua vida. Foi daí em diante que comecei a estudar com mais seriedade e a correr atrás da pergunta, o que eu quero ser quando eu crescer? Mas foi com 16 anos que eu tive meu primeiro emprego e único emprego, que eu comecei a trabalhar de office boy. Trabalhei numa grande empresa, que era na época uma grande loja de departamentos conhecidas. Na época, pra quem conhece, chama Mapping. Mapping, oh. Aquela música... Eu ouvi falar do Mapping. Mas a Mapping foi um dos principais grandes lojas de departamentos de São Paulo. E lá que eu comecei a conhecer o mundo empresarial. Mas foi exatamente lá dentro que eu descobri que eu não queria seguir aquela carreira. Mas foi a partir de 1900, na década de 90, que, saindo desse trabalho, eu resolvi entrar na área de games. Na época não existe, hoje existem os youtubers, né, que vendem as suas ideias, os jogos. Na época a internet era a grande bolha. Nós começamos a fazer um site que seria hoje um Google e começávamos a vender conteúdo pela internet. Naquela época a internet era muito caro. Sim. Então, e fazer um site era muito caro na época. Meados de... 90, depois de 94. Foi dali que o negócio começou a pegar. E aí, eu sem querer,
me tornei um especialista da área de jogos. Você jogava. Eu jogava. Na época a gente tinha que jogar o jogo até o final, anotar como que se passa as fases, colocar os códigos para quem quer trapacear, né? E isso vendeu muito. Você zerava o jogo. Zerava o jogo. Fala um jogo da época, só pra matar Ah, saudades. Donkey Kong do Nossa, Super Nintendo, né? Que era sim. Super NES. Tem uns jogos do Mega Drive, Street Fighter. Foi muitas noites, Foram né? muitas noites. E aí você fazia conteúdo e colocava no ar. Exatamente. E para a pessoa ter acesso, ela tinha que se cadastrar, então não era de graça. Ah. Ela tinha que se cadastrar. Mas foi daí em diante que eu acabei percebendo o poder de você conquistar a confiança das pessoas. Uma coisa é a pessoa entrar lá, ver uma informação, outra é ela colocar as informações. E foi daí em diante que eu comecei a empreender, de fato. Na época, os grandes portais de internet estavam comprando os pequenos sites de conteúdo para se transformar nos grandes portais, porque na época existia o Eagle, o American Online, entre outros, e nós recebemos uma proposta de compra. E eu não queria vender porque eu achava que ainda tinha um legado sobre o mercado no país, porque naquela época a pirataria era muito grande. Mas foi aí que eu tive o prazer de conhecer uma das grandes empresas que hoje vale 1 trilhão no mundo, né, que é a Apple. Na época, a Apple ela queria popularizar o Mac, porque até então, naquela época, o Macintosh era um produto elitizado. Eu lembro. E a Apple falou assim, não, nós queremos conquistar os jovens. Poucas pessoas tinham acesso, né? Poucas, porque era muito caro de fato, vemos e convenhamos. Mas aí, acho que o novo presidente brasileiro da Apple aqui no Brasil, ele viu que existia uma possibilidade de fazer desse produto, dessa marca, algo popular. E eles viram que o game seria o caminho de chamar a atenção dos jovens. Mas isso surgiu aquelas perguntas, mas tem jogos para PC, por que não tem para Mac? Você não tem. Todos os jogos tem para PC, tem para Mac. É que nós não divulgamos aqui no Brasil e queremos que você nos ajude. Mas por que eu estou falando desse começo? Porque foi através desse relacionamento com a Apple Computer que eu pude entender esse lado da minha criação, da minha criatividade. De ser um cara criativo, de entender o empreendedorismo. E foi aí que eu comecei a canalizar toda essa minha criatividade em criar ideias que são o que hoje se chama de ideias disruptivas, né? Tive a oportunidade de vender o meu portal de games. Você terminou vendendo? Acabei vendendo. Na época eu era um jovem com 20 e poucos anos, a ter o primeiro 1 milhão. Nossa. E eu tive a oportunidade, existe o ditado, né? Dinheiro chama dinheiro, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas desse segmento de tecnologia por causa da própria Apple. E foi aí quando eu resolvi montar uma agência de comunicação. Na época, focada em internet, porque naquela época a internet dava muito dinheiro. Então começamos a desenvolver muitos sites. E aí o que é interessante, você gera um relacionamento. Você gerar o relacionamento, o seu cliente, vocês fizeram o nosso site, gostaria muito que vocês revitalizassem a minha logomarca. Eu ficava pensando, poxa, eu não tenho essa divisão, vou criar essa divisão. E o mesmo cliente, às vezes, ele queria fazer um evento de lançamento do novo produto de internet. Você não tem essa divisão, vou criar essa divisão. A demanda foi fazendo você aumentar o seu métier de atividades. Foram 5 anos de operações na área de comunicação focada em internet. Em menos de 5 anos eu me transformei numa agência 360, ou seja, eu fazia desde uma comunicação interativa pela internet, quanto um grande show. Então eu pude adentrar nos mercados de tecnologia, nos mercados de ações promocionais, que são os grandes eventos, do entretenimento. Pude ter o prazer de aprender nesse mercado a fazer captação de recursos para grandes shows internacionais, me relacionar com os órgãos governamentais que têm as leis de incentivo. E aí esse meu lado criativo começou a absorver essas informações. Você, poxa, um dia eu vou utilizar isso a meu favor, porque eu trabalho com comunicação. E a ideia da Conta Black, anos depois, na atualidade, por que ela surgiu? Porque na época, quando eu tive a agência de comunicação, a agência de publicidade, a iBits Comunicação, eu precisava trocar as minhas máquinas. Porque a área de criação precisa ter máquinas boas. Você precisa sempre ter se atualizando, né? Uma Isso. necessidade. Exatamente. E esse relacionamento com a Apple me permitiu comprar os equipamentos a um bom preço na época. Aí o que eu fiz? Fui para o gerente. Levei todas as informações, porque no banco parece que você tem que levar exame, um monte de coisa, né? Para ele te liberar o dinheiro. Ele Exatamente. E eu acabei apresentando o interesse de crescimento da empresa em trocar grande parte do seu parque tecnológico
Infelizmente, eu ouvi um não. Ele não te deu, você deu a linha de crédito? Não. Mas sabe o que é interessante? Eu era cliente há mais de 5 anos. A ditas pontuações para você ter acesso ao serviço do banco, eu tinha todas, porque eu tinha seguro. Eu tinha até seguro que não utilizava. Você tinha um bom score, como eles Exatamente, dizer? tinha um bom score. E não tinha restrição no meu nome. E por que ele não? Pois é uma pergunta que às vezes a resposta eu tenho no meu íntimo. Mas eu vejo uma questão racial, ou de repente no dia o gerente não estava bem, não gostou da minha roupa, não gostou da forma como eu falei, você não vou dar crédito para ele. Mas a grande desculpa foi que ele disse que era uma questão sistêmica. Não é uma questão sistêmica. Se você tem um bom score, se você tem todos os produtos do banco, não tem como você ser sistêmico essa aprovação. E aí eu fiquei muito frustrado com isso. E foi quando eu questionei para ele e disse, não faz sentido nenhum, meu dinheiro está aqui. Aí ele tentou se justificar. A gente ouve, né? Porque Sim. nós tem o locutor, o interlocutor e o locutor. Então ele teve um momento de fala dele. E aí eu fiquei com esse não na minha cabeça durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você guardou esse não, hein? Não. Sempre lembrava. Sempre quando eu passo em frente no banco, eu lembro daquele não. Sempre quando eu vou no banco, vejo aquela porta giratória, lembro da porta giratória, do segurança, lembro do não. E aí eu fiquei me questionando, quantas pessoas que iguais a mim, que também não iguais a mim, que têm sonhos, que têm projetos, que querem empreender, que ouvem um não. E que esse não derruba por terra um sonho de empreender, de transformar aquela pessoa num grande empresário. E isso foi sendo alimentado dentro de mim. Quando, nessa área de comunicação, eu tive um cliente que era da área de mercado financeiro. Ele negociava a dívida de estados e municípios. E ele queria chegar no presidente de um banco. Então, durante 20 anos de comunicação, você tem um network maravilhoso, né? Desde as grandes, pequenas empresas e até bancos. Eu falei para ele assim, deixa que eu te ajudo. De repente eu esteja uma pessoa da pessoa que você quer chegar. Foi de fato o que aconteceu. Ele queria chegar através do presidente de um banco para negociar a dívida de um estado, que era de Mato Grosso na época. Esse banco tinha aberto um capital de quase 4 bilhões de reais só para dívidas públicas. Foi quando eu consegui chegar nesse presidente e o trouxe. E aí ele falou assim, pô, Sérgio, se você foi tão rápido, que gostaria que você me ajudasse, fosse meu relacionamento aqui em São Paulo. Bom, quando me dei por conta, eu já estava também negociando dívida de estados e municípios. E estava ganhando dinheiro com isso. Então eu tinha uma agência de publicidade que eu tinha 50% do meu tempo para ela e 50% para negociar a dívida dos estados com bancos. Você começou a fazer já um trabalho Exato. Nessa área financeira. Exato. E por ter chegado nesse presidente de banco, eu cheguei em presidentes e superintendentes de outros bancos, conheci fundos de investimentos internacionais que se interessam em dívidas. E aí eu imaginei, caramba, eu acho que Deus está dando um toquezinho pra você, olha, né? Absorva essas oportunidades que isso pode ser muito valioso para você. A agência tá vindo bem. Tá vendo bem. Tá vindo bem. E aí eu imaginei, poxa, por que não aproveitar essa oportunidade? Foi quando, alguns meses de relacionamento com um desses presidentes de bancos, eu falei assim, poxa, eu gostaria muito de lançar um produto financeiro pensando numa camada da população que não consegue ter acesso a serviços financeiros. Você pode me ajudar? Sérgio, o maior prazer. E aí foi quando eles, um desses bancos, eles lançaram uma divisão de cartões e eles estavam fazendo as implantações e pediram que eu ajudasse, né? Porque eu conhecesse o diretor responsável por essa área. Foi quando a gente começou nesse relacionamento a entender o produto cartão. Como que funciona dentro de uma instituição financeira, riscos operacionais. Mas eu tive um pequeno, como se diz, uma experiência amarga, porque o banco foi comprado. Aí nós já estamos pulando foi no começo do primeiro mandato desculpa, eu vou citar, do mandato do presidente Lula, que ele abriu o mercado com a China, e a China acabou comprando esse banco. E aí as áreas foram automaticamente, deixaram de existir, e aí eu não fiquei frustrado, fiquei chateado, porque eu já estava perto do meu objetivo. Toda a negociação foi cancelada. Foi, que não tinha como atender a minha necessidade. Mas conhecendo outros diretores, superintendentes, eu cheguei num banco que tinha um relacionamento com outro banco, que era um banco
na época do grupo Silvio Santos, na época. E foi lá que eu conheci uma área, existia um produto já existente no mercado que estava com problemas. E aí eu pude ter o prazer de trabalhar com eles e eles serem o meu custodiante das operações dos meus cartões. Mas assim, o produto cartão hoje no Brasil, principalmente na modalidade pré-paga, ele só tem praticamente 10 anos. É um produto muito novo. Muito novo, né? Que na época ele só era utilizado para viagens nacionais e internacionais. E foi exercitando esse relacionamento, por exemplo, com esse banco, que nós podemos entender que esse produto ele pode ser utilizado também para necessidades diárias. Diários. Porque ele pode ser utilizado para pagamentos e controle de despesas, pode ser também utilizado também para pagamento de dívidas. E aí a gente foi acompanhando ao longo dos anos o relacionamento com o Banco Central sobre o que era autorizável de fazer com esse produto. Sim, eu sei que você já está começando a entrar aí na conta, né, de como surgiu aí a conta Black. Nós vamos saber um pouquinho mais dessa história, nós vamos dar um break, nós já voltamos para saber como é que nasceu, porque tudo isso aí foi o pano de fundo da conta Black. Até daqui a pouquinho. Eu estudo no Colégio Adventista, pois esta é a minha base. A minha educação está aqui, neste lugar, onde cada detalhe é pensado com muito carinho, seriedade e profissionalismo. Aqui a gente aprende mais sobre Deus, respeito, compromisso, responsabilidade, igualdade e dedicação. Faça já a sua matrícula no Colégio Adventista. A farmácia Prazeres mais popular é destaque em conforto e atendimento. Reafirmada pela preferência da maioria, com maiores benefícios em tudo: medicamentos, cosméticos e perfumaria. Economia é na farmácia Prazeres mais popular. O atendimento que você merece ter. Voltamos com o nosso programa Inteligência Empresarial. Hoje nós estamos com ele, com o Sérgio, da Conta Black. Sérgio, você estava falando então da sua trajetória. Só resumindo, você só teve um emprego na sua vida. Isso, só. Depois desse emprego, você já partiu para a área empresarial, parte de games. Depois, nós só pulamos, você se formou. Exato. Você se formou você é publicitário. Agora você está com a agência está super bem, você está entendendo como funciona cartões, e aí você tirou um projeto que estava na gaveta. Exato. Tirei esse projeto porque eu imaginei que muitas pessoas poderiam utilizar esse benefício, né? Sabe, o que é importante hoje é entender a dor das pessoas, né? Claro, vivemos num mundo, num país que tem problemas políticos, tem problemas econômicos que acabam nos afetando. Então a gente acaba imaginando que qualquer um desses problemas geram desempregos, as pessoas são obrigadas a ter que empreender por opção, né? Porque é o único caminho. E a gente imagina, poxa, mas para essa pessoa que está começando, ela não vai conseguir ter acesso a um serviço financeiro, não vai conseguir abrir uma conta porque, em primeiro lugar, ela não vai conseguir justificar a renda. Em segundo lugar, ela pode ter restrições que a impedirão de ter uma conta. E em terceiro lugar, nenhum banco tem interesse no formato de negócio que ela exerce hoje, porque não é seguro. E todo banco, vemos e convenhamos, hoje no Brasil, principalmente no Brasil, ele vive de garantias. Se você tem nome limpo, se você tem renda, ele quer te endividar cada vez mais. Ele quer te oferecer uma conta, quer oferecer um cheque especial, quer te oferecer um cartão de crédito. Porque ele vive disso, exatamente. E ele vive disso. Sim. Ele vive de taxas, ele vive de juros. Se você
faz uma operação de crédito e não paga, você fica com restrições, de fato, mas o banco tem como recuperar isso, porque existem garantias para ele operar. Então eu imaginei, por que não criar um produto simples, de fácil acesso, para que a pessoa pudesse ter o controle do dinheiro dela e que ela pudesse, de uma forma empreendedora, ter acesso aos serviços financeiros, a poder fazer uma cobrança de um serviço como empreendedora, como microempresária, ela ter essa ferramenta para poder fazer transferências, sabe? Se ela tiver colaboradores, ela ter como transferir valores para que essa pessoa possa fazer um continuar pagamento para eles. Exatamente. Então a Conta Black, ela surgiu justamente desses relacionamentos ao longo desses 10 anos. Como lição de casa, eu aprendi que no mercado publicitário, network é tudo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não tiver relacionamento, seu dinheiro acaba. Ou você utiliza de uma forma errada esse dinheiro. Então eu percebi que esse network, ele me permitiu chegar em pessoas poderosas, pessoas que, quando eu falo poderosas, eu falo pessoas que são superintendentes de bancos, pessoas que têm o poder do sim. Sim. Eu tive o prazer também usando um lado do publicitário, eu tive o prazer também de ter essas pessoas como mentores, para eles entenderem o conceito do que é a Conta Black. Porque, imagina, eu tive que ser obrigado a separar os dois negócios. Eu tive que, a agência CNPJ dela, eu tive que abrir uma outra empresa. Aí eu criei o Banco Pré. Você começou paralelo, então. Exatamente. Você não parou com a agência. Exato. Você começou. O nosso programa fala sobre inteligência empresarial. Já percebemos que você tem, só que você está abusando já dessa inteligência, né? Então você continuou como empresa. Exato. E aí você abriu a Conta Black. Exatamente. Eu tive que abrir porque eram objetos sociais totalmente diferentes e a gente imagina que dentro das leis, Receita Federal, você tem que justificar entrada de dinheiro, saída de dinheiro, Sim, de eu negócio imagino que aqui na área. é muito mais complexo também. Com certeza. Mas você continuou com a empresa há muito tempo, a agência? Você ainda tem? Ainda tenho. Você ainda tem agência? Ainda tenho. Então você ainda continua trabalhando com os dois segmentos. Exatamente. Eu acho que o papel da agência hoje é importante, porque ela, através da experiência como publicitário, eu pude fazer pesquisas, usar o lado da pesquisa como ferramenta publicitária era interessante para a gente entender. Uma coisa é eu questionar, poxa, pessoas iguais a mim ou diferentes de mim passam por o mesmo problema de ouvir um não, de não ter acesso a crédito, mas quem são essas pessoas? Eu utilizei a inteligência da agência para isso, justamente com o intuito de identificar em termos de numéricos com que tipo de público que eu vou estar atuando, né? E eu descobri que a desbancarização, que são essas pessoas que ficam à margem dos bancos, hoje ultrapassam mais dos 40%. São pessoas que não conseguem ter acesso a serviços bancários, serviços financeiros. São pessoas que por serem ditas, estatisticamente serem identificadas como desbancarizadas, não são pessoas que não têm dinheiro. São pessoas que têm dinheiro vivo. Pessoas que até o ano passado movimentaram em dinheiro vivo 750 bilhões de reais. Ano passado, 750 bilhões Exatamente. Foram movimentados em espécie. Exatamente. Nossa, é um valor muito alto. Exato. A gente procurou tentar mais por dentro desses 40%. A gente descobriu que das classes A e B, 11% é desbancarizado. Aí você me pergunta, é a pessoa que tem dinheiro, mas é a pessoa que tem dinheiro e que não confia no banco. Ou pessoas que têm problemas restritivos e não conseguem utilizar o serviço bancário. Entendeu? Pergunta que deve ser praxe. Conta Black. Essa pergunta eu tenho respondido sempre em todas as entrevistas. Nem precisa fazer a pergunta, já sabe, né? Você buscou já esse segmento? Foi proposital? Na verdade, foi uma provocação, porque entre a agência e ter criado a Rise, o Banco Pré, eu fui convidado a fazer parte, eu na verdade ajudei a criar uma entidade chamada Afrobusiness. Justamente para entender o ecossistema do afroempreendedorismo no nosso país. As estatísticas mostram que 54% da população brasileira é negra, são declarados negros. E eu queria entender mais a fundo sobre os hábitos de consumo da população, quem é empreendedor, quem é empregado, quem é diretor nas grandes empresas, para entender nesse recorte quem é quem dentro da pirâmide. E a gente acabou descobrindo que só em São Paulo 11 milhões são empreendedores. Só em São Paulo. E que a grande maioria são mulheres.
E aí a gente acabou também entendendo que quais são as dores da população negra também. Uma pausa, Sérgio. Uma das coisas do nosso programa é ajudar a extrair da sua experiência lições para os nossos amigos. Uma coisa muito importante, você fez um trabalho de campo essencial para você conhecer o seu público. Então você que tem vontade, você tem desejo de fazer alguma coisa, não vá pelo achismo. Você está vendo esses números que o Sérgio está falando, às vezes a gente até se assusta, mas o que é interessante disso? Ele foi a campo para poder ter base, para poder criar então esse novo produto. Eu tenho certeza que eles relacionam muito a Conta Black com os afros. Eu sei que eu já te assisti, você já passou por vários programas, né? Sim. Contando essa história. Você tem atraído esse público. E hoje, como é que eu faço para ter uma conta? A gente... Porque assim, eu tenho um pouco de afro aí no meu sangue, mas eu também posso? Não. Pode, não. É para todo mundo? A Conta Black é para todos. Eu vou até fazer uma breve explicação sobre como que veio a ideia da Conta Black. Bom, o termo Conta Black surgiu de uma ideia advinda dos bancos. Clientes que têm cartão Black representam hoje no Brasil 5%. Aí eu parei e pensei, poxa, mas esse é o cliente mais importante? Poxa, eu pensei, nós temos 40% de uma população que movimentou ano passado 750 bilhões de reais, que está totalmente desassistida pelos bancos. Para mim, esse é o verdadeiro cliente Black. E muitas pessoas fazem alusão da Conta Black só atender a comunidade negra, né, os afrodescendentes. Não. Claro que em grande parte, 80% dos nossos membros são negros, mas 20% são pessoas não negras. Mas por que esse recorte? Porque todos perceberam que a ferramenta da Conta Black ela surgiu com o intuito de inserir, na verdade, essas pessoas no mercado financeiro, oferecer de uma forma muito simples para que ela possa continuar empreendendo. Que legal. Falando dessa forma, eu também quero uma Conta Black. Mas não seja por isso. Não seja por isso. Eu trouxe o seu cartão da Conta Black. Olha só, né, que chegou. Preto. Nossa, que legal. Você falou tanto aí do cartão Black. Nós vamos receber aqui, os nossos amigos aí. Passa o endereço onde nós podemos entrar para fazer o nosso cadastro da conta. Sim, claro. É simples. Hoje nós não utilizamos as tecnologias ainda dos bancos digitais, que é você baixar um aplicativo. Mas é bem simples, é só você entrar no site www.contablack.com.br e lá você vai pedir um convite. Vai colocar algumas informações de nossa área, ela simplesmente vai te mandar uma resposta com um link para você preencher os dados finais do cadastro para ter acesso às informações de como ser um Black Member. Legal, eu tenho que devolver presente. Você me deu um presente da conta e você preencheu nossa análise. A Max RH ela trabalha com consultoria e um dos pontos principais é nós conhecermos os nossos amigos, porque todos nós temos fatores comportamentais. Você já tem sua inteligência empresarial, que nós já detectamos, e quando você preencheu a sua análise, ele é baseado na metodologia DISC, é uma das ferramentas que é usada mundialmente, e nós temos uma versão nossa que foi criada. Eu vou falar um pouquinho de você, posso? Claro. Me permite falar como você é para todo mundo? Pode. Um dos seus fatores comportamentais predominantes, o DISC é um acróstico, e a letra I, que é a influência, que é o fator social. O fator social ele é o mais alto aí no Sérgio. O Sérgio é uma pessoa que gosta de gente, gosta de pessoas, gosta de influenciar as pessoas ao seu redor. É uma pessoa que gosta de se manter diante das pessoas como uma referência. Isso tem muito a ver com Black, né? Vê só como isso é interessante. Eu amo estudar os perfis, Sérgio, porque isso nos ajuda a entender melhor as pessoas. Você vai receber um relatório, não vou falar de todo ele, porque você vai recebê-lo para você estar dando uma estudadinha depois, tá bom? E lógico, somos parceiros à disposição. E todos os nossos amigos que passam por aqui, você é diplomado. Você vai receber um certificado. Esse certificado fala sobre você ser um empreendedor que tenha inteligência empresarial. É uma cortesia da TV das Artes, do programa Inteligência Empresarial e da Max RH. Tá bom, meu querido? Eu só tenho a agradecer. Fico feliz pelo convite, pela sua iniciativa, por você ter esse insight incrível de estar auxiliando pessoas com dificuldade. E eu tenho certeza absoluta, eu não vou nem perguntar, você que me corrija, mas eu tenho certeza que você está ajudando muitos empreendedores.
muitas pessoas que têm um sonho não conseguem abrir uma conta e ele consegue, então, realizar o sonho através aí da Conta Black. Esse é o nosso objetivo. A gente pretende, a partir de 2019, oferecer mais serviços. Levantamos a bandeira da educação financeira como a base para o empreendedor continuar crescendo. Eu acho que oferecer um plástico, um sistema, ele é muito mais além do que nós queremos fazer. Eu acho que o papel da Conta Black é a participação de pessoas, empreendedores e parceiros, é o que vai ajudar a gente sempre levantar a bandeira do slogan Seja Livre, Seja Black. Muito bom. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Você que esteve conosco, muito obrigado pela sua presença. Você pode baixar o nosso aplicativo também, TV das Artes, para nos assistir. E para você que ficou super empolgado porque assistir essa entrevista e você não se motivar a querer sair da inércia, sair da zona de conforto, então é porque você tem que ficar onde você está mesmo, porque foi muito empolgante, muito interessante. Eu quero convidar você a estar nos acompanhando sempre. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, você já passei as informações aí para você, como entrar em contato para tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas e continue nos acompanhando. Eu quero dizer para você, lembre-se sempre, a vida é ao vivo, o show já começou, dê o seu melhor. E quer saber onde você vai chegar? O seu sucesso vai ser do tamanho da sua coragem. Até semana que vem, abraço para vocês. É isso.